No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja a luz. E a luz foi feita no primeiro dia. Mas de onde vem essa luz? Se a luz natural que conhecemos vem do Sol e das estrelas, e o Sol e as estrelas foram criadas somente no quarto dia. Então, como explicar a luz do primeiro dia? A Terra precisava de luz para produzir, né? Hoje nós sabemos que sem luz não tem como a semente germinar, não tem como a árvore frutificar e também não tem vida para o ser humano. Então a primeira preparação dele, haja luz para poder começar a construção de todas as coisas que ele ia fazer sobre o planeta Terra. Ainda não é a fonte, o Sol, né? Ele cria lá no quarto dia. Mas para Deus isso é possível, fazer a luz sem ter a fonte, porque Ele próprio é a fonte, né? Então tem teólogos aí que falam de uma luz, uma luz de firmamento, né? Mas a gente vê que essa luz que teve tarde e manhã, e com certeza teve noite também, ele está trabalhando o processo ali da nossa galáxia, né? Colocando em ordem as coisas ali dentro da nossa galáxia. É assim que eu penso. Apesar de não ter informações bíblicas acerca disso, mas há pesquisas em que afirmam que realmente a Terra estava sem forma, vazia, quando Deus olhou, e ele precisava fazer algo. E um dos mistérios é quando ele disse: haja luz, né? De onde veio essa luz? Eu digo que Deus, ele é um ser atemporal, ou seja, é um ser, é um Deus que ele não precisa de nada físico para refletir a luz. Eu afirmo, eu digo que a luz, antes de toda a criação, ela era oriunda do próprio Deus. Por ser Ele uma fonte de luz inesgotável, por ser Ele essa luz que alumia o nosso caminho, como diz a palavra de Deus. Então eu não tenho dúvida de que a luz, antes da criação do Sol, que é o astro maior que ilumina o dia, a lua que ilumina a noite, a luz, a claridade, vinha do próprio Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. É dizer que toda a criação dele, Kátia, amados que nos assistem, toda a criação, os seres, Adão e Eva, os animais, rio, água doce, luz, trevas, tudo realmente partiu dele, tudo. Então, antes de qualquer coisa, já existia a divindade, já existia um Deus Todo-Poderoso que nunca viveu em trevas. Então, eu creio que em toda a criação dele, quando ele terminava de criar alguma coisa, ele sempre achava bom, bonito, se agradava. Isso, para mim, é uma coisa fantástica na criação de Deus, né? Então, essa luz, ela é algo que nos acompanha o tempo todo. A Bíblia diz que aonde as trevas, quando um servo de Deus chega, ali tudo se transforma em luz, claridade, as trevas se dissipam. Mas nós não temos a luz, né, física, mas nós temos a luz divina, que o Senhor diz que nós seríamos o quê? Luz para o mundo e sal para essa terra. Então, aonde nós chegamos, eu creio, tenho certeza absoluta, que onde Deus chega, as trevas se dissipam. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos, ou estações, determinados, e para os dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. O Sol e a Lua foram criados no quarto dia da criação, e utilizamos eles justamente para contar os dias
e os meses. Então, como explicar como eram contados os dias antes do quarto dia? Aí ele organizou, né? Aí ele colocou cada coisa em seu devido lugar. Ele organiza tudo aí. A lua e as estrelas para governar a noite. O sol para governar o dia. Então, agora ele coloca governo. Compreende? Se você for olhar também a nossa história, um país nunca surge a partir de um governo. Surge a partir do povo. Entendeu? Depois vem a organização governamental. Talvez isso tenha sido um princípio, né? Porque ninguém conseguiu fugir desse princípio até hoje. Vamos fundar aqui um município. Então vamos colocar primeiro o prefeito. Não existe. Nunca existiu. Então esse é o princípio. Primeiro vem a luz. Assim como aos homens. Primeiro vem as comunidades, as famílias. Depois vota-se um prefeito. Hoje, realmente nós temos o nosso calendário, existe o calendário judaico, temos o nosso, que a gente conta os anos, conta os dias, conta os meses, conta os minutos e segundos, as horas, enfim. Contamos tudo, na verdade, tudo. Só que com Deus, a história é bem diferente. Deus, ele não é um ser, ele não é um Deus atrelado nem a passado, nem a presente, nem a futuro. Não, ele não é atrelado a isso. Nós somos, ele não. E em que Deus é voltado, então, apóstolo? Ele é voltado à sua eternidade. Ponto. E quando falamos de eternidade, não temos tempo. É como se eu pedisse para você que me assiste, fazer a contagem dos números. Nunca ia parar, né? Por quê? Porque se trata de uma coisa infinita, ok? Iam criar bilhões, trilhões, quatrilhões de números e nunca ia parar. Então, Deus ele se volta à sua eternidade. A Bíblia diz que quando nós formos arrebatados e estivermos no céu com Ele, o que acontecerá? Nós viveremos ali com Ele para todo o sempre. Então não tem tempo, não existe. Então, antes de tudo isso, antes dessa criação, desse relógio cronológico, não tinha tempo, ok? Não existia tempo. Deus, ele se volta à sua eternidade, somente a isso. É lá no Velho Testamento, a saber, o tempo de vida de uma pessoa é em média 120 anos, 130 anos, sendo bonzinho. Hoje, 70 anos, né? Então isso é tempo. Mas quando a Bíblia diz, quando alguém dorme no Senhor, acabou, não tem tempo. Ela vai ressuscitar dos mortos para ser arrebatada. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, para estar com o Senhor para todo sempre. Ou seja, acabou o tempo. Para todo sempre não tem um tempo determinado, não existe esse tempo. Então isso é uma coisa que Deus ele não se volta a isso, né? O que acontece hoje? Por que entrou o tempo? Você poderia me perguntar assim, mas por que então entrou o tempo, apóstolo, né? Já que Deus ele é um ser eterno, justamente por causa da desobediência de Adão e Eva no paraíso, né? Porque o plano de Deus sempre foi um plano eterno, sempre foi um plano perfeito. Sem contagem. Tanto é que ele descia todos os dias, passeava com Adão, passeava com Eva, conversava e tal. Chegou um dia que eles pecaram. Então, quando entrou a desobediência, ou seja, o pecado, entrou todas as coisas que nós contemplamos hoje no mundo, inclusive o tempo de vida, tempo para almoçar, tempo para jantar, tempo para dormir, tempo para tudo, ok? Então Deus ele não tem tempo. Assim, eu creio que é 24 horas. Não é nem porque fica mais fácil, né? Nem pela luz do sol, é pelos 24 horas, né? Eu creio que é 24 horas mesmo os dias. Até porque Deus não ia começar a criar de uma forma e depois ele mudaria, né? Ele apenas organizou. Mas eu creio que os dias ali são de 24 horas, senão se teria sido chamado por outro nome. Porque desde lá que nós entendemos que o dia é de 24 horas. Nós não temos assim nenhum respaldo para crer que foram de outra forma.
por exemplo, anos, até porque Deus não precisa de anos para fazer uma criação. Para Deus é diferente do nosso dia. Enquanto o nosso dia é de 24 horas, para Deus um dia é uma eternidade. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E Deus fez túnicas de peles para o homem e a mulher se cobrirem após o pecado. E algumas teorias dizem que essa pele, na verdade, era a própria pele humana. Outros dizem que Deus matou animais para fazer peles para Adão e Eva, apontando para o sacrifício de Jesus Cristo no futuro. A Bíblia, no original hebraico, ela não especifica que tipo de pele era essa. Então, eram peles de animais ou era a pele humana? Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram, desagradaram o Senhor, o semblante caiu, o brilho caiu, perderam tudinho. Deus, ele poderia naquele momento os ter matados? Poderia, por uma desobediência, né? Se nós formos avaliar de Adão até o último Adão, que foi Jesus Cristo, final de Malaquias ali, nós não contemplamos na Bíblia Deus matando ninguém, né? Porque é a criação dele. O que ele sempre lutou para manter foi a criação. Mesmo com o dilúvio, morreu tudo, sobreviveu uma família de Noé, Pô, Sodoma e Gomorra saiu dali, Ló saiu dali, sabe? Então assim, à luz da Bíblia, Deus, ele sempre lutou pela sua criação, porque ele ama a sua criação. Quando ele formou o homem com as próprias mãos, soprou nas narinas ali foi uma criação perfeita dele, então jamais ele iria destruir. E quando ele chegou a observar que a criação dele estava se aprofundando e morrendo, ia desaparecer no pecado, o que ele fez? Pegou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para vir salvar a sua criação, para dar uma oportunidade de vida e vida eterna em Cristo. Tanto é que João 3,16 diz que tomou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só aonde eu quero chegar para mostrar que é pele de animal. Então, ele nunca teve intenção nenhuma de matar o homem, não. O plano de Deus sempre foi, sempre será o quê? Salvar o homem. Tanto é que ele entregou o seu unigênito, único filho, por amor de todos nós, inclusive o seu que me assiste. É uma promessa dele de vida eterna, de redenção de nós. Então eu parto do princípio, queridos, que jamais ele utilizaria uma pele humana. Por quê, apóstolo? Porque para ele utilizar uma pele humana, ele teria que primeiro fazer o quê? Matar esse humano, ok? E ele não iria fazer isso. Já o animal não. O animal ele foi criado com esse destino por Deus. Servir de alimento, servir para agricultura. Peles de animais nos cobrem, né? Fazem carteiras, sapatos, roupas, chapéus e afins. Então tudo na criação de Deus foi pré-determinado por ele. Então a pele que ele usou para fazer as túnicas, fazer a veste de Adão e Eva, porque pecaram, viram que estavam nus, ou seja, já estavam ali no mal, foi realmente pele de animais, segundo a própria Bíblia. Apesar de não estar escrito, olha, Deus usou pele de animal para cobrir, não, mas baseado na criação dele, no amor que ele tem pela criação dele, seria incapaz de matar o homem para tirar sua pele e vestir Adão e Eva. Ele usou sim pele de animal para isso. Não creio que seja pele humana, não. Creio que o ser humano foi feito completo, perfeito. E Deus falou assim, que era muito bom. O que eu entendo aí, que é pele de animais mesmo, por causa que entra o pecado. E lá na frente nós vamos encontrar um texto dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, quando Deus matou o animal e da pele do animal teceu vestuário para eles, porque estavam despidos,
E essa parte de estar despido também era a vergonha mental que eles tinham de ter perdido a glória. Estavam vestidos de uma glória especial. Olha, quando você vê um anjo, quando você tem a visão de um anjo, você não vê um anjo despido, você vê um anjo com vestes. Só que aquelas vestes não existem. Não existe aquelas vestes. Aquelas vestes é a glória. Então, a glória ela pode se manifestar de muitas formas. Pode se manifestar como um vestuário simples, branco, pode se manifestar como um vestuário de guerra, com muitas armas. Você acha que anjo precisa de armas para matar uma pessoa, para fazer um trabalho? Não, ele é espírito. Ele sabe onde tocar no espírito da pessoa e retirar do corpo, mas vai aparecer ele com a espada lutando, dizimando, como apareceu para Davi, né? Dizimando o povo com uma espada. Você acha que o anjo precisa de asa também para voar, se ele é espírito? Não precisa de asa, mas já aparece de asas. Tudo faz parte da glória, do qual ele está revestido de uma glória. Isso é a identificação dele. Então Adão e Eva estavam revestidos de uma glória que os identificava como seres humanos. Talvez essa glória que Adão e Eva estavam revestidos é a mesma que Cristo aparece lá em Apocalipse, revestido de uma glória de branco, com manto tinto. Muito isso, porque Cristo agora passa a ser a cabeça da humanidade. Então ele está vestido como a humanidade irá se vestir no futuro. É só você ler ali Apocalipse, você vai entender qual é o vestuário da humanidade. Então, voltando, a pele era um vestuário terreno. O céu se separou da terra pelo pecado do homem. O pecado foi uma desobediência. No próximo episódio de Mistérios da Bíblia, os filhos de Deus e os gigantes Néfilins. Quem eram esses seres descritos em Gênesis capítulo 6? E por que podem ser a prova definitiva de que existem seres vivos extraterrenos? Continue conectado no próximo episódio em Mistérios da Bíblia. Fique ligado, fique conectado, aqui no Conectados em Ação. Cada vez mais conectados com Deus e com você.